Bom, então a nossa regra foi desenvolvida para o gráfico de Renko, buscando alcançar as pessoas que não operam hoje pelo gráfico temporal e permitir nossa regra é uma seguidora de tendência. A ideia é que quando a gente entra numa operação, a gente pega bastante pontos, quando a gente perca poucos pontos. Então a ideia é o nosso ter um payoff muito bom com ela. Então estou aqui no gráfico do índice 13R, gráfico aqui, estou com os boxes plotados aqui da cor preta e nós vamos precisar configurar um pouco aqui o box do Renko para a gente colocar a nossa regra nela. Como que eu faço isso? Vou dar 2 cliques aqui primeiramente num box qualquer, vou acessar a propriedade aqui dele, vou marcar os candles aqui, os 4 primeiros aqui, positivo, negativo, linha do positivo e linha do negativo, vou marcar todos eles com a cor branca, para que não haja conflito na minha regra de coloração. Então, todos eles estão com a cor branca. Quando eu tiver algo colorindo ou não colorindo, é porque ele faz parte da coloração. E eu gosto também de vir aqui em propriedades, ó, mudar de automático para candle, que assim eu fico com um pavio. Eu gosto de operar com um pavio. Tem pessoas que não gostam, eles operam só com os tijolinhos aqui, sim o pavio. Mas eu gosto de ver a movimentação do preço, então eu vou deixar o pavio também. Lembrando que a nossa regra ela é distribuída através do STGuard, então você precisa ter o STGuard aí na sua máquina instalado, contratado, vai aparecer para você, você vai sempre abrir o STGuard primeiro, depois você vai abrir o PROT para poder carregar suas regras. Legal. Então essa regra de coloração ela é composta de 2 indicadores. O primeiro indicador é um que nós vamos plotar uma coloração aqui no próprio gráfico de Renko. Então nós vamos inserir aqui essa coloração. Vou clicar com o botão direito no box qualquer, inserir regra de coloração, vou vir aqui em pesquisar, e ela chama Gênesis Renko. Gênesis Renko, eu vou inserir ela então no meu gráfico do índice. Inserir, fechar. Beleza, já tenho aqui a nossa regra de coloração inserida aqui nos nossos boxes. Mas além dessa regra, vai um outro indicador junto, que é um double check que nós temos para poder identificar a tendência. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no gráfico, inserir indicador, e eu tenho aqui o Gênesis histograma. Vou inserir ele numa nova janela. Beleza? Está aqui embaixo meu Gênesis histograma. Ele vem marcado como linha, nós vamos alterar ele. Vou vir aqui, 2 cliques nele, linha 1, eu vou alterar de linha para histograma. Aplicar, ok. Beleza, então eu tenho aqui o meu histograma configurado aqui embaixo agora na minha regra. Mas ele ainda está sem coloração. O que eu vou fazer agora? Vou inserir uma regra de coloração nele. Só que eu não vou inserir essa regra aqui. Vou inserir uma regra diferente. Eu vou inserir a regra com o mesmo nome do histograma, Gênesis histograma. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, inserir regra de coloração. Vou pesquisar, porque o que mais tem aqui é regra de coloração. Gênesis histograma. E eu não vou inserir no meu gráfico, eu vou inserir ela lá no histograma ali embaixo. Tem que selecionar aqui, ó. Aqui eu insiro no gráfico, aqui eu insiro no meu indicador. Beleza. Agora eu tenho aqui a minha regra de coloração completa. Qual que é a ideia, galera? Vermelho, tendência de baixa. Verde, tendência de alta. Branco, zona neutra. Não vou fazer nada. E as minhas entradas são padrão. Azul compra, roxo venda. A galera pergunta, pô, você tem que mudar as cores lá da regra de coloração. Mas para mim, cara, é muito lógico. Quando todas as nossas regras, ela é azul compra, roxa venda. Então, isso fica gravado no seu cérebro, mesmo que de forma inconsciente. Quando você vê algo roxo nessa tela, você vai querer vender, cara. Quando você vê algo azul, você vai querer comprar. Então, nosso cérebro ele já fica acostumado com essas cores. Por isso que eu não coloco cores diferentes. Então, eu sempre mantenho as mesmas cores. E a ideia é o seguinte, nós vamos sempre entrar numa entrada de compra sempre que o meu histograma estiver indicando verde. Eu não vou fazer uma entrada de compra com o meu histograma vermelho e não vou fazer uma venda com o meu histograma verde. Então, para poder facilitar, nós temos esse histograma aqui para a gente poder seguir a tendência. Então, vamos lá. O dia de hoje abriu aqui, 9,3, abriu com gap de baixo. Deu uma possível venda, lembrando que assim, ó, a abertura do mercado sempre é bom você esperar pelo menos uns 10 minutos, cara, para você poder começar a fazer a operação, porque geralmente o mercado, principalmente, ele abre com, às vezes o mini e o cheio, eles abrem um diferente do outro e eles tendem a buscar.
e a volatilidade também do início. Outra coisa também interessante, o legal é que você faça a leitura pelo gráfico do dólar cheio e envia para o mini. Aqui eu estou no gráfico do índice. No caso do dólar, você vai fazer a leitura pelo dólar cheio e enviar a ordem pelo cross order. No gráfico do índice, não. O índice a gente opera ele pelo gráfico do mini mesmo. Vamos aqui, apenas seguindo a regra para a gente entender. Aqui, se você ver, não estou considerando o horário, tá, galera? Somente a coloração aqui, ó. Primeira entradinha aqui, um box roxo, coloração vermelha. Legal, seria uma entrada, teria tomado um stop aqui. O que eu tenho utilizado, geralmente, o que eu gosto de utilizar no Renko, é o seguinte, no mínimo, 2 boxes de stop. Então, quando eu entro numa operação, eu sempre vou entrar depois que esse box fechar. Depois do 5 pontos abaixo ou acima do fechamento do candle. E o meu stop sempre vai estar 5 pontos acima. Então, vamos lá. Vou fazer uma setinha aqui. Eu vou deixar a minha ordem aqui, pregoada na pedra, shift aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Se ele fechar esse box e ele descer, vai pegar a minha ordem. Meu stop está onde? Geralmente 2 boxes acima. Então, 2 boxes acima ali é onde vai ficar o meu stop. Então, legal. Nesse caso aqui, teria tomado um stop, teria batido aqui nossa operação e teria estopado a gente lá em cima lá. Legal. Uma entrada aqui na venda, não teria feito essa entrada, por quê? Porque o meu histograma ele não está indicando a tendência de alta ainda. Então, teria perdido essa operação aqui e ela foi uma bela de uma operação. Subiu aqui só 1.000 pontos. Para quem sai no box branco, saiu com 700. Eu não faria porque o meu histograma não está indicando. Para quem segue só a regra, uma pessoa que quer trabalhar de uma maneira mais arriscada, ele pode seguir apenas a regra, mas é bem mais arriscado. Essa operação acabou dando certo, mas com o histograma você vai filtrar bastante a operação e vai trabalhar somente a favor da tendência. Como aqui o mercado já abriu com gap de baixa, então nós temos aqui já isso aqui conta também. Então por isso que o histograma ainda estava marcando como vermelho e reverteu somente depois. E eu gosto, galera, de pegar geralmente a segunda perna, que é o seguinte, ó, o mercado estava caindo, caiu bastante, eu vou esperar fazer o quê? Eu vou esperar pegar essa correção, que é justamente isso daqui, ó. Dessa vez o mercado foi direto, mas geralmente ele faz o quê? Ele faz uma perna, aí ele vem, corrige. Opa, geralmente até 50% da outra pernada. E ele vem aqui e vai armar o pivô. Quando ele armar esse pivô, cara, a gente vai ter uma entradinha aqui, ó. Essa é a melhor entrada, cara. É a entrada que eu gosto de fazer. Pensando no seguinte, ó. Se eu vou trabalhar somente a minha coloração, eu vou ter aqui uma assertividade não tão alta. Uma assertividade boa, mas ela pode melhorar. Quando eu trabalho a minha regra de coloração juntamente com o meu histograma, eu já estou aumentando a minha assertividade. Quando eu vou trabalhar a minha coloração juntamente com o meu histograma e usando também o Price Action, aí aumenta ainda mais a minha assertividade. Então, essa segunda entrada, cara, geralmente é a entradinha filé, cara. E eu penso o seguinte, eu não preciso fazer todas as entradas, eu preciso fazer as melhores. Porque eu sei que eu corro um risco menor e eu tenho a probabilidade de ter um resultado maior, um resultado melhor. Nesse caso aqui, ele foi direto, ó, subiu 1.000 pontos direto, cara. Você vai ver que no dólar, cara, faz isso aqui, faz essa segunda pernada direto, cara. Formou um box branco, já fico atento. Meu histograma está verde e eu sei que se ele fechar um box azul, eu posso ter uma possível entrada na compra. Então aqui eu tive uma entrada. E outra coisa, dá para você fazer parcial também, galera. Eu também costumo fazer parcial. Se o meu stop é de 2 box, eu vou colocar 2 box para cima e vou fazer a minha primeira parcial aqui em cima desse box. Jogo o meu stop para 0 a 0 e deixo o restante correr. Dá pra, eu trabalho dessa maneira. Mas quem gosta de operar direto, entrando no box azul e saindo no branco, também não está errado. Você consegue pegar operações, você consegue prolongar um pouco mais elas. Então aqui nesse caso, nós tivemos uma entrada, subiu, corrigiu, formou um pivô. A ideia é que ele corrija a pernada para cima. Beleza. Tivemos uma possível entrada aqui, bateu aqui 145 pontos. Se você não saiu, saiu no branco, saiu aqui perdendo 80 pontos. De novo, o mercado acumulou aqui nessa região uma possível entrada na compra. Nesse caso aqui, teria sido um loss. Venda,
não faço essa venda porque o meu histograma ainda está verde. Outra entrada na compra. De novo, bateu aqui 140 pontos, 150 pontos. Se você não saiu, saiu no branco, 60 pontos. E agora uma possível entrada aqui na compra. Eu tenho aqui meu histograma a favor, entrou na operação, subiu aqui até reverter 300 pontos. Quem saiu no box branco, 580, mas deu para pegar aqui 800 pontos nessa operação. Então olha o seguinte, ó. Vou desconsiderar aquelas entradas lá embaixo. Vamos imaginar aqui, ó. Você não iria fazer uma operação às 9h03, mas se você fez aqui, você perdeu aqui 150 pontos, está dando o stop geralmente. Aqui você ganhou pelo menos 150, colocou o restante no 0 a 0. E aqui você tomou um stop. Então, beleza. 150 com 150, você teria perdido aqui. Vamos imaginar que você está saindo no box branco. Perdeu 150 pontos aqui. Aqui, perdeu 80 pontos. Então, você já tem aqui 230 pontos de stop. Tomou um stop aqui. Perdeu mais um. Então, você tomou aqui 230, 180 pontos. Legal. Aqui você pegou 60, diminuiu um pouquinho. E aqui você pegou 800 pontos direto, cara. Ou seja, em uma única operação, você conseguiu reverter 2 lotes que você teve aqui. Então, essa é a ideia da regra. O que você possa ganhar. Quando você ganhar muito, cara. E quando você perder pouco. Porque ela é uma seguidora de tendência. E quando a gente alinha, cara, isso com o price action, ela se torna menor. Que é essa questão que eu gosto sempre, cara. Quando eu tenho aqui, ó, um topo maior que o topo anterior, um fundinho aqui, ó, que fez uma correção maior que um fundo anterior, essa para mim é a melhor entrada, que é a entrada mais assertiva. O mercado subiu, corrigiu até mais ou menos 50%, formou o pivô de alta. Então, essa é as entradas que eu gosto de fazer. Quando ele continua fazendo isso, topos e fundos ascendentes, eu gosto de entrar nessas operações. Fez topo mais alto que o outro topo, eu entro na operação. Assim como essa compra aqui, ó. Essa compra aqui eu também teria feito. Fez um topo mais alto que o topo anterior, fez um fundo mais alto que o fundo anterior, teria entrado nessa operação. E aqui o mercado reverteu. E aqui já muda. Agora ele fez um topo. Opa. Fez um topo mais baixo que o topo anterior. Tem uma entrada na venda. Se o meu histograma estiver a favor, eu posso entrar na operação. Estava mudando aqui o meu histograma. Para quem pegou no roxo, ó, como deixa minha ordem aqui embaixo, ele teria fechado o roxo, estaria abrindo o vermelho. Estaria para ter pego essa daqui. Foi embora. Para quem saiu no branco, saiu aqui com 170, ou revertendo aqui 105 pontos. Mas chegou a cair quase 400 pontos aqui. Então a ideia é que você possa alinhar o price action juntamente com a regra de coloração, para você ter uma assertividade maior, cara. Vamos dar uma olhadinha nela no dólar aqui. Essas entradinhas aqui, ó, que são clássicas, cara. Olha a assertividade como fica boa. Fez um topo mais baixo que o topo anterior. E aqui eu tenho aqui, ó, um fundo que ele corrigiu. Ou seja, qual que é a ideia? Teve uma perna aqui de baixa. Eu tive aqui uma correção. Qual que é a minha ideia? Que ele projete essa perna aqui para baixo. Projete essa perna aqui, ó. Pivô. Isso aqui é ondas de Elliott. Então a ideia é essa, cara. Fez a primeira perna, corrigiu, próxima entrada. E essa entradinha que eu mais gosto, que ela se torna mais assertiva. Andou direto aqui, 10 pontos no dólar. No dólar aqui eu uso 2 blocos que dá 5 pontos de stop. Eu faço parcial com 5 e geralmente eu saio alvo com 10 ou com 15 pontos. Ou também eu faço parcial 5, 10 e 15. Também tem dado muito certo. De novo, ó. Fez a pernada, corrigiu, topo mais baixo que o outro topo. Esse fundo aqui mais baixo que o outro fundo, ou seja, tendência de baixa ainda. Meu histograma está a favor. Esqueci de ver o histograma aqui, ó. Aqui não faria porque o histograma está verde, viu? Esse aqui faria porque já está vermelho. Esse aqui também está vermelho. Então, essa primeira entrada aqui eu não faço. Lembrando que também não gosto de fazer a primeira entrada. Eu gosto sempre da segunda. Então, essa aqui também o histograma nem estaria a favor, mas também não faria. A segunda aqui eu já faria. A terceira também. Mesma coisa, box, fundo cada vez mais baixo.
Rodrigo, tá sem som. Tá sem áudio aqui também. Rodrigo, tá sem som aí. Sem som. Acho que o microfone dele, o fone dele deve ter desconectado. Eu acho que deu venda lá. Seu som tá cortado, Rodrigo. Tá escutando? Eu acho que ele não tá ouvindo também. Rodrigo, tá sem som seu fone. Alô? Alô? Todo mundo me ouvindo agora aí? Voltou. Tava sem Perdeu. som. Perdão, galera. Essa- Perdão. Não fiquei de olho no chat aqui, cara. Desligou o headset aqui, foi mal. Então vamos lá, o que eu tava falando. O mercado, cara, isso aqui repete constantemente, cara. A explicação ali do dia anterior vocês pegou, né? Das ondas ali todo, de fazer a segunda pernada, todo mundo pegou ali o esquema? Deu para ouvir lá? Beleza. Então isso aqui se repete todos os dias, cara, ó. O mercado abriu aqui no dia de ontem. Abriu com gap de alta. De novo, o Enéas não tá me ouvindo, mas tá saindo o som agora aí, né? Agora tá. Então tem que avisar o Enéas lá, pede para ele multar e desmutar o microfone dele. De repente não tá saindo o som lá. Quem puder ajudar ele para mim lá. Vamos lá, o mercado abriu aqui com gap de alta. Tô desconsiderando o horário, tá, galera? De novo, porque eram 9 e pouquinho da manhã. Tem um fundo aqui, então. Fez um topo aqui. De novo, corrigiu, formou um fundo maior que o outro fundo. Uma possível entrada. Meu histograma está a favor. Andou aqui 17 pontos sem corrigir. Para quem saiu no box branco. Esse primeiro fundo não é do dia anterior ainda, não? Do dia anterior. Isso aqui é do dia anterior. Eu estou considerando Você está já pegando o último fundo do dia anterior. Você está falando que ele abriu em gap de alta nesse azul aqui. E o último box do dia anterior foi esse azul aqui, ó. Entendeu? Ele já Isso, abriu. Exatamente. E ele já abriu aqui em cima. Isso, aqui em cima. Tá. Eu estou considerando o movimento. Não estou considerando o gap e não estou considerando nem o horário, porque eu não faria essa entrada aqui, ó, 9 e 1. O mercado tá se ajustando ainda. Estou só dando a explicação aqui da regra em si. Perfeito. Mas, teoricamente, aqui, ele abriu com gap, mas ele plota os blocos para mim aqui, ó, como se fosse uma pernada. Ele fechou aqui, já revertendo, abriu aqui em cima e corrigiu. Estou explicando só o movimento. Então, uma possível entrada aqui, para quem tivesse ficado, são 28 pontos. E daqui para frente ele ficou lateral. Ficou bem lateral. Tocou aqui algumas vezes, ó. Ele acumulou aqui nessa região. Essa aqui é uma possível entrada porque o histograma está a favor. Eu não faria por conta que ele já tinha acumulado, tinha tocado 2 vezes aqui, ó, não tinha rompido. Então, a ideia é que você possa entrar para aumentar a sua assertividade é sempre quando ele está fazendo assim, ó, essa segunda entrada.
Quando eu tenho uma pernada, uma correção, e ele faz topo ascendentes, eu entro na compra, descendentes, eu entro na venda. Isso, se a gente tiver paciência, ele se repete várias e várias vezes, cara. Nesse caso aqui, ó, essa segunda entrada sempre é a entrada um pouquinho melhor. O mercado estava subindo, vou esperar uma correção. Teve uma entrada, corrigiu, segunda entrada. Aqui eu não faria porque o histograma também não estava ok. Mas sempre essa segunda pernada do movimento de reversão também, ela é legal, cara. A gente consegue ter uma assertividade maior nela. Tivemos uma entrada na venda, beleza. Tentou subir, corrigiu, segunda pernada, de novo. Histograma aqui, deixa eu ver se está a favor. O histograma está a favor. Bateu aqui 11 pontos só. 12 Rodrigo, pontos. estão perguntando os alvos. Então, cara, eu tenho utilizado, ó, 5R. É o seguinte, estou no gráfico de 5R do dólar aqui. Eu tenho utilizado 5 pontos de stop, que é 2 box. Como eu estou no 5R, dá 2,5. Vai dar 5 pontos aqui, dá para você utilizar. No mínimo 5 pontos. Às vezes, cara, 7 pontos seria o ideal. Quando eu entro nessa operação aqui, que é sempre da segunda perna, 5 pontos geralmente é o suficiente. Geralmente a operação tende a andar, não volta 5 pontos não. Mas às vezes ele fecha aquele box para baixo e depois ele continua a tendência aqui no caso da compra, ou se fosse na venda, ao contrário. Tipo aqui assim, ó. Então, às vezes, os 5 pontos aqui não seria suficiente, mas às vezes 7 seria. 7 ele não volta. Quando você entra nessa aqui, ó, o que acontece? Você entrou na venda, corrigiu, e em seguida já fecha um outro para baixo. Mas, geralmente, 5 pontos é que é o suficiente para stop. E alvo, no 5R, cara, eu faço parcial com 5 pontos e deixo o restante correr. Ou também eu faço a entrada com 5 pontos, eu fecho parcial, 5, 10 e 15. Fecho 5 pontos, jogo para o 0 a 0. Fecho o outro com 10 pontos, o meu stop, o último contrato que estava lá para sair com 15, sai do 0 a 0 já vai para 5 de gain. Então aí ou eu saio com 15 lá em cima ou eu saio com 5. Então isso aí que eu tenho utilizado no 5R. Eu costumo utilizar, cara, no Renko sempre 2 box para alvo, para o primeiro alvo e também para o meu stop. Então se eu estou uso dois boxes aqui de stop, eu vou usar 2 boxes para minha primeira parcial. Jogo para o 0 a 0 e ali eu deixo correr. Ó, constantemente ele tem isso aqui, ó. Fez um topo, considerando já esse movimento, né? Aqui eu não teria feito a compra. Se eu considerar isso aqui como um movimento só, esse aqui como um movimento só, ele fez um fundo aqui. Desceu meio que de lado, mas fez um fundo. Essa entrada aqui é uma entrada boa também, mas meu histograma não estava de acordo. E agora? Subiu, corrigiu. E percebam aqui, ó, geralmente, galera, ele corrige 50% da perna. Essa entradinha aqui, ó, geralmente a correção, cara, é 50%. Ele vem aqui e faz o pivôzinho. Aqui meu histograma já estava a favor. Ele acumulou, fechou nossa entradinha, bateu aqui 14 pontos. Ó. Olha como ele anda. Se eu uso um stop de 5 pontos, cara, e geralmente ele me anda 10, é 2 para 1, cara. Às vezes 15, ó, 3 para 1. Então eu consigo ter um stop curto comparado ao meu stop, ao meu alvo, cara. Geralmente a minha operação ela costuma andar bastante. E assim ele vai o dia inteiro, cara. Aqui ele continua se repetindo várias vezes. Alguém tem alguma dúvida da regra? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Funciona para papéis também. Qualquer coisa que você conseguir colocar no gráfico de Renko, você vai conseguir operar. O mesmo movimento que nós temos aqui, ó, nós temos para ações também. Olha como ele se repete nas ações também, ó. Perna de baixa, correção, perna de baixa. Essa segunda entrada aqui que eu falo que é a entradinha filé. Ó. Geralmente, a primeira entrada, o histograma não está a favor. Mas essa segunda entrada, o histograma fica a favor. 0,5% aqui, ó. Um gráfico de 5R, né? Aí papéis tem que estudar um papel com uma volatilidade boa para que você possa fazer day trade. Não dá para pegar papel que não se movimenta. Magalu tem uma que mais se movimenta durante o dia, então ela é tranquila. Olha aqui de novo, ó, a mesma coisa.
subiu, corrigiu, embora a correção foi pouca, perto da perna, nova entrada, de novo. Essa segunda entrada aqui, então, é a entradinha filé, cara, onde você vai conseguir aumentar a sua assertividade. Já usando a regra, já é assertivo. Se eu usar a regra a favor do histograma, mais assertivo ainda. Se eu uso a regra, o histograma, mais o price action, cara, ela vai ficar ainda mais assertiva, cara. E dá pra gente usar ela também, cara, junto com o robô que o pessoal usa lá com o bot, da Visual Bot. Eu vou colocar ele aqui para vocês poderem ver. E tem um macetinho legal que a galera tá usando também, que tem ajudado bastante, cara. Geralmente o pessoal tá valendo, principalmente o pessoal que usa, serve até para quem tá usando a nossa regra lá do mini índice, cara. Que eles estão plotando o histograma aqui embaixo e estão usando ela por aqui, né? Vamos fazer diferente hoje para poder ficar um pouco mais fácil. Eu vou reduzir aqui o meu gráfico, deixar ele aqui num tamanho menor e vou criar um gráfico novo. Eu vou criar aqui, ó, um layout novo e vou criar um layout para cada histograma. Para o Visual Bot, quando a gente usa somente a nossa regra do mini índice, eu tenho apenas uma coloração. Ele tem que ler o meu azul, o meu roxo lá e ele entrar. No caso aqui da nossa regra, não. Ele tem que ler a minha coloração e tem que ler também o meu histograma. Então, eu vou precisar ter dois histogramas. Um para essa regra aqui da tendência e um para a regra do renko. Então, eu vou precisar ter dois histogramas. Então, a gente vai fazer isso daí. Eu vou criar um layout novo aqui. Eu vou escrever aqui, só para a gente entender, histograma renko. Beleza. Vou vir aqui, vou inserir um indicador. Eu vou inserir o mesmo indicador nos dois, cara. Que eu já tenho aqui um histograma nessa regra do Gênesis histograma. Ele já é um histogramazinho, já é um indicador. Então, eu vou inserir ele numa nova janela. Inserir. Vou mudar ele aqui de linha para histograma. Legal. E eu vou inserir a regra de coloração nele do renko, não a do histograma. Deixa eu liberar o Anderson. Gênesis renko. Em vez de inserir no gráfico, eu vou inserir no histograma. Então agora eu tenho a minha cor do gráfico, ó, aqui no meu histograma. Beleza. Vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui, ó, fechar indicador do OK 5R. Eu vou deixar somente o meu histograma aqui nesse layout. Eu tenho apenas o meu histograma. Vou criar aqui um layout novo. Eu vou deixar aqui histograma tendência. Vou de novo inserir um indicador. Vou inserir o meu Gênesis histograma. Nova janela. Beleza. Vou deixar ele aqui como histograma. Agora eu vou fazer o que, cara? Agora eu vou precisar da regra da tendência aqui, e não da regra que eu uso na coloração dos blocos. Então, botão direito, vou vir aqui. Essa não. Inserir regra de coloração, mais Gênesis histograma. Inserir no histograma. Beleza. Ô, Rodrigo, Oi, deixa eu só fazer uma pergunta. pode falar. O acesso para quem vai entrar no Zoom aí agora, você tem que liberar? Tô liberando, mas não tem ninguém para entrar, não. É porque o Enéas, a Kelly, mas um rapaz falou que não está conseguindo. Achei que era por isso. Beleza. Não tem ninguém. Acabei de liberar. O último a entrar foi o Val, ó. Tá normal. Beleza, então. Deve ser algum problema lá com ele. Falou. Então, beleza. Inseri. Vou fechar aqui também o meu gráfico de renko, porque eu não vou precisar dele aqui. Então, eu tenho aqui um layout para o meu histograma tendência, um layout para o meu histograma renko, que é a regra que eu vou usar lá, e aqui o meu layoutzinho completo. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, arquivo, novo gráfico, doc 20. Vou deixar ele aqui como o meu histograma renko.
esqueci como que eu fecho meu chart trade. Cadê minha setinha daqui? Não tá fechando. É assim, vai. Vou deixar ele aqui no cantinho. Acabou de chegar uma nova pessoa aí. Vou criar aqui um novo gráfico. E esse aqui eu vou deixar no Gênesis Tendência. Anderson. Alguém lembra como que eu tiro o meu chart trade daqui, cara? Não tá saindo, era para ser botão direito aqui. Deixa ali com o chart mesmo, então. Deixa eu abrir aqui o meu robô. Vocês estão conseguindo ver o robô aí? Ele tá aparecendo aí ou não? Às vezes ele não aparece, aparece só a tela do Profit. Tem que mudar alguma coisinha aqui. Todo mundo tá conseguindo ver o robozinho aqui? Aqui no canto ou não? Quem pode confirmar aí, por favor? Tá aparecendo um quadradinho cinza só, Rodrigo. Não tá. Não consegue ver? Deixa eu ver que pra ele compartilhar tem que aparecer alguma coisa aqui. A imagem ficou ruim. E agora? Aparecendo um robozinho aqui no canto esquerdo, embaixo dos meus dois gráficos aqui ou não? Tá com um zoom bem grande, cara. Bugou a tela agora, hein? Que é É só o robô na tela. só o robô. Quando a gente entra na sala, tá dando um problema. Parece que não tá saindo áudio. Aí, ficou bom agora. Ficou bom? Beleza. Mais alguém tá com problema de áudio aí, galera? Mas assim, se alguém tá com. Se pessoas estão conseguindo ouvir, é para todo mundo ouvir. Se é um só que não tá conseguindo ouvir, deve ser o problema com o computador da pessoa lá, né? Senão seria para todo mundo. Não, tipo, quando você entra na sala, ele fica sem áudio. Aí, tipo, eu mutei aqui, daí saiu o áudio. Eu não sei o que aconteceu. Se é burro, o que foi? Cara, eu já percebi isso mesmo. Quando você entra, você tem que mutar e desmutar para poder. Bora lá, galera. Todo mundo vendo o robozinho, então. Vamos configurar ele.
Parece o ponto da entrada tudo aí, né? Nós vamos ter que ter 2 pontos de entrada aqui para poder configurar o VisualBot. Como que nós vamos fazer? Entrada 1 e entrada 2. Por quê? Porque eu preciso ler o meu histograma aqui e eu preciso ler o meu Gênesis Renko e meu Gênesis Tendência. Então eu tenho que ter 2 pontos de entrada. Eu vou trabalhar na compra e na venda. Eu vou colocar aqui para poder inverter, pelo botão inverter. Aqui pode deixar assim mesmo, não aguardar. Não vou preencher nenhuma dessas operações. Isso aqui embaixo pode deixar marcado mesmo. Não precisa alterar nada aqui. Isso aqui pode deixar flegado. Vamos aqui para configurações de saída. E aqui eu tenho 2 opções. Primeiro, para quem vai usar a ordem oco, você precisa vir aqui e selecionar sair somente pela posição da plataforma. E eu tenho que deixar marcado aqui embaixo, sair pela posição da plataforma, ordem oco. Então, isso é para quem vai utilizar ordem oco. Para quem for utilizar um robô, quiser trabalhar com ele seguindo a tendência, que é você entrar no box roxo e sair somente no box branco, então você precisa vir e fazer diferente. Nós vamos marcar uma saída. Então, vou explicar primeiro aqui para a gente configurar do jeito aqui, usando a ordem oco, e depois a gente faz usando a tendência. Vamos deixar marcado aqui, sair pela posição da plataforma. Vou deixar aqui clique duplo para zerar. E vou deixar aqui sair pela posição da plataforma ordem oco. Vamos configurar os pontos aqui agora. Ponto 1 é onde ele vai ler a minha posição. Então, eu vou deixar aqui em cima, sempre no meu segundo histograma. E eu vou alterar aqui a minha cor. A cor que a gente tem lá para compra é sempre naquele box azul claro. Então, o azul claro vai ser compra. A cor da venda, o box roxo. Então, vou vir aqui e vou marcar o box roxo. Legal. Ponto 2, que agora é a nossa posição aqui do meu histograma. Alterar posição. Vou vir aqui no meu segundo penúltimo histograma. Vou vir aqui alterar a cor para compra. Então, o verde é onde ele vai ler a cor para compra e a cor para venda vai ser o vermelho. Você acha aí um histograma vermelho, um candle vermelho para ele poder fazer e entender. Botão comprar, alterar posição, comprar a mercado. Botão vender, alterar a posição, vender a mercado. Botão zerar, vou vir aqui, zerar. Botão inverter, alterar posição, inverter. Posição plataforma é onde ele vai entender se nós estamos posicionados ou não. Isso aqui só tem para quem utiliza a regra, a operação saindo pela ordem oco. Então, vou vir aqui, alterar posição, clica no OK. Eu vou selecionar esse hífen aqui, ó, da quantidade. Tá vendo aqui, ó, o Z ele tem que ficar pegando aqui esse hífen. Eu posso clicar e arrastar aqui também, ó. É fácil também, todos os botões eu consigo clicar e arrastar. Então aqui ele vai entender quando eu estou comprado e quando eu estou vendido. Alterei minha posição. Beleza, está configurado. Você vai vir aqui, clicar, salvar e sair. Pronto, o robozinho já está configurado já para ele poder trabalhar usando essa operação onde ele vai entrar quando eu tiver azul na compra e verde, ele vai entrar comprado. Quando eu tiver um roxo aqui, um candle roxo, ele tiver um histograma vermelho, ele vai entrar na venda, usando sempre a ordem oco que eu tiver selecionado aqui, ó. Então aqui você precisa selecionar a ordem oco que você vai utilizar para ele poder entrar na operação. E ele vai entrar, lembrando que o VisualBot ele apenas vai ler os histogramas e executar uma ação, que é clicar no botão aqui de comprar, vender, de inverter e de zerar. Agora vamos configurar para quem quer utilizar ele seguindo a tendência, que é entrando no box roxo, por exemplo, quando tiver vermelho e saindo apenas no branco. Então, o que nós vamos alterar é aqui no ponto de saída. Ao invés de sair somente pela plataforma, eu vou precisar vir aqui e colocar somente saída 1. Beleza.
Vou remover aqui esse flag de sair pela posição da plataforma. E aqui no configurar pontos, percebam que eu não tenho mais aqui, ó, meu posição, não vai monitorar por aqui agora. Eu vou ter que dizer para ele aonde eu quero que ele monitore a minha saída. Eu vou vir aqui, alterar posição, e eu vou colocar no mesmo histograma aqui, ó, que eu faço a leitura da minha entrada de compra, mas nesse histograma que é da coloração dos boxes. Por quê? Eu quero que ele saia quando eu tenha um box branco. O meu box branco é quando o meu histograma ele não tem coloração. Quando ele não vai ter coloração, ele vai ficar aqui, ó, com esse laranja. Então, eu vou vir aqui, alterar a cor, isso aqui é importante, ó, alterar a cor para zerar a compra. Eu vou zerar quando? Quando eu tenho um box branco. Meu box branco é da cor que ele estava. Ele estava laranja, vai ficar laranja. Mesma coisa, onde eu quero zerar a minha venda? Eu quero zerar a minha venda quando ele surgir um box branco. O box branco é quando o histograma não tem cor, então também vai ficar laranja. Então, basicamente, para ele poder seguir a tendência, é isso aqui que eu tenho que fazer. Vou alterar essa única posição aí. E vou deixar aqui, salvar e sair. E para ele poder trabalhar dessa forma, você vai precisar vir aqui na sua plataforma e deixar aqui, ó, nenhuma. Sem regra de coloração aqui. Assim ele vai poder executar somente ali entrando no box e saindo no branco, entrando na cor, saindo no branco. Lembrando também é o seguinte, eu estou no gráfico de 5R aqui, ó. Quando eu abrir o meu gráfico aqui, ó, ele está em um dia. Isso aqui dá diferença. Eu preciso ter todos eles no 5R. Senão eu estou fazendo a leitura num outro tempo gráfico. Então tome cuidado que eu já fiz isso já. Então aqui ele está configurado já para poder operar seguindo a tendência. Deixa eu ver se eu consigo fazer um replay aqui. Vamos ver se dá para a gente colocar ele para rodar. Ontem eu tentei, ele deu certo. Depois eu tentei novamente e já não consegui. A plataforma estava muito ruim ontem, cara. Pai, desculpa se eu te atrapalhar, tá? Ah, filho, não faz. Ah, você não vai. Olha as coisas que você está jogando no chão aí, ó. É porque Não, põe ali, não joga no chão, não. eu não vou jogar no chão. Põe ali em cima. A minha professora mandou pegar um livro que tá aí. Cadê meu botão, cara? Botão de compra. Deixa eu só alterar aqui como eu tinha configurado para a conta real. Quando a gente seleciona aqui o replay, ó, não é conta real, mas quando eu estou no replay, ele aparece aquela barrinha ali. Então ele muda a minha posição de meus... Muda aqui a posição dos meus botões. Zerar. Inverter. Todo mundo tá me ouvindo aí, né? Achei que tinha desligado de novo. Beleza. Configurado. Opa. Quase esqueci de colocar aqui no replay também. Bora. Vamos ver se ele consegue fazer a operação aqui, então, se ele vai rodar. Ontem ele... Ixi. Já entrou vendido aqui, não sei nem porquê. Deixa eu só cancelar aqui, porque ele já... O robozinho ele estava zerado. O legal de eu configurar o meu histograma aqui do lado é que eu posso movimentar o meu gráfico aqui, ó, e não vai atrapalhar em nada o meu robô. Que é o que acontece quando eu estou durante o pregão
e o meu está lendo o meu histograma aqui embaixo. A plataforma ela vai se ajeitando durante o dia, conforme o gráfico vai sendo elaborado. Então, eu consigo... A plataforma mesmo, ela muda, cara, e muda a posição do histograma de lugar. Aí o robô passa a ler um ponto equivocado, cara, e acaba atrapalhando aí nas operações. Então, aqui do lado não corre esse risco. Ó, o robozinho leu o box roxo, entrou na operação. Então, ele tem que sair... Ó, que legal que tem até doji aqui ó, no nosso box, cara. Quando ele fizer um box branco, ele tem que zerar para mim a minha operação. Pintou aqui um box roxo. Meu histograma estava a favor. Ele entrou vendido. Surgiu um box de reversão. Surgindo um box branco, ele precisa sair da operação. Opa, quase pintando um box branco. Ó. Zerou a minha operação. Então aqui ele funcionando seguindo a tendência. Da outra maneira ele vai funcionar pela ordem oco. Aqui pintou um box roxo. Meu histograma estava a favor, entrou na operação. Chegou a andar aqui 20 pontos. Para quem saiu no histograma, saiu com 15 aqui. Ó. De novo, leu um box roxo, estava vermelho, e ele entrou na operação de novo. Então aqui, galera, é ele funcionando, o Visual Bot funcionando juntamente aí com a nossa regra e usando, então, seguindo a tendência. Você pode configurar de acordo com a sua plataforma, com o que você quiser. Se você quiser ordem oco, você vai lá, muda aquela opção, marca para sair somente pela plataforma. Quero seguir a tendência, você vai lá e muda para ele poder acompanhar ali. Basicamente é isso aí, galera. Bora treinar. Eu mesmo estou ainda tendo um pouco de dificuldade no Renko, porque já faz tempo que eu não operava no Renko. Eu desenvolvi a regra a pedido de uma galera e a regra ficou muito assertiva. Como eu opero do meu serviço, eu não tenho tanta disponibilidade, eu não tenho tanto tempo. Então, hoje a regra do mini índice ela ficou muito prática para mim, porque eu sei que ela é azul e compra, roxo e venda, eu não analiso muitas coisas, eu consigo fazer 2, 3 operações por dia, no máximo. Então, para mim, ficou um pouco mais prático. No box de Renko, galera, o legal é o seguinte, você precisa ter o feeling do ativo que você está operando. Você precisa se adaptar ao movimento. Para quem vai operar de forma manual, você não tem essa agilidade que o box tem. Então, o que eu costumo fazer? Opa, está surgindo aqui um box azul. Meu histograma está verde, eu vou deixar minha ordem aqui na pedra já. Ó. Vou vir aqui e vou colocar minha ordem sempre meio tique acima aqui da operação. São 5 pontos no dólar, 5 pontos no índice e meio ponto no dólar. Porque se o ativo fechar, ele vem e pega a minha operação. O que acontece? Como a gente opera do gráfico olhando o dólar cheio e operando no mini, ele às vezes durante o dia ele tem uma variação de um para o outro. Hoje mesmo eu tomei um stop lá de bobeira, porque ele estava surgindo um box azul aqui. O que eu fiz? Eu vim aqui e coloquei a minha ordem aqui em cima, meio tique acima. O que aconteceu? O mini foi, executou a minha ordem e o preço do cheio nem chegou. Então, ele só ameaçou ficar azul, voltou tudo para baixo. Tomei um stop ali de bobeira, não consegui fazer mais operações, não reverti depois. Também com o índice aí ajudou a gente hoje, 9-0 lá para a galera, deu para sair positivo no dia. Mas é isso aí, galera. Vocês têm alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida na hora da configuração aqui do robô? Embora eu vou deixar gravado, já fiz um videozinho, mas não ficou tão legal, vou gravar um outro. Rodrigo, qual que é o Renko do índice aí para utilizar? Para o índice, cara, ou só é aconselhável no dólar esse? Não, no índice ele dá certo também, ó. Eu gosto bastante, cara, do 13R para frente.
13R, 15R. O que é interessante é o seguinte, ó, quanto maior o meu gráfico de Renko, maior é o meu alvo e maior é o meu stop. Então, a gente tem que entender isso daí. Só que assim, ó, o índice, ele tem um pouco mais de ruído. Então, quando eu opero num gráfico menor, eu vou ter mais entradas e elas não são tão assertivas. Então, o índice eu aconselho você operar do 13R para frente. 13R já está legal para você operar aí, dá para operar com 135 pontos de stop aqui, mais ou menos. Quanto? 135 de stop? Isso. Quando você receber a nossa regra lá, você já vai receber umas indicações de qual tempo gráfico você operar e qual é o stop que a gente está utilizando, qual que é o alvo. Mas eu sempre uso o seguinte, ó, eu uso 2 box de stop. Então aqui, ó, no caso do 13R, ele vai dar mais ou menos uns 135, 150 pontos, ó. Meio ponto acima, ó, dá uns 130, 135 pontos, ó. Dá para utilizar aqui no 13R. E eu faço o seguinte, como eu utilizo 135 pontos, eu vou usar a mesma coisa para o primeiro alvo. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou entrar nessa compra, bateu aqui, eu vou jogar para o 0 a 0. Parcial, eu jogo para o 0 a 0. Mesma coisa. Entrei na compra, bateu 2 boxes, parcial, eu jogo para o 0 a 0. E aí eu deixo o restante correr. Só que se vocês podem perceber, ó, aqui para quem toma um stop de 135 e eu consigo pegar, às vezes, aqui 800 pontos numa única operação, o payoff dele é muito bom, né, cara? Uhum. 400 pontos, 200 pontos, geralmente anda, cara. Então eu aconselho você operar do 13 para cima. O que eu tenho gostado aqui é o 13, o 15 também. Lembrando que aí vai aumentando o seu alvo e aumenta também o seu stop. Para quem já gosta de buscar um alvo maior e só que está disposto também a pagar um preço maior, tem o 20R também. Então eu aconselharia 13, 15 e o 20 para o índice. Para o dólar, dá para operar ele no 3, no 4, no 5. O 5 já evita bastante ruído. O bom do 3 é que o seu stop fica pequeno, né? Ok. Os 3R também dá bom também. Eu percebo que eu tenho um pouco mais de ruído. Olha como ele acumulou nessa região aqui, ó. Mas a primeira entrada não mandou, a segunda foi embora. Mais alguma dúvida aí? Ô, tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Como que configura a cross order ali do Shay pro Mini? Só clicar com o botão direito, cross order aqui, ó. Lembrando que Isso assim, ó, o cross order, cara, só tem para quem tem o Profit Pro, tá? Para quem Sim. usa o Chart Trading, o Rico Trader, XP Trader, acho que não vai ter, não. Entendi. Então, nesse caso, você entra no cheio, vai no cross order e lá você indica o mini, certo? Isso. Até esqueci aqui qual que é o ativo que a gente está usando agora. É o quê? É o que mesmo, né? Eu tô com o Chart Trading aqui, deixa eu ver se ele vai ter. Ó, o Chart Trading não tem, tá vendo? Ah, vocês não estão vendo a minha tela. Mas eu tô com o Chart Trading aqui e eu não tenho cross order. Cross order é só no Pro mesmo. Então, para quem tem o Profit Pro, por que eu aconselho operar no gráfico do cheio, cara? Por conta disso, o gráfico do Mini, ele tem um pouco mais de ruído. Às vezes ele vai ter um movimento, acontece dele fazer um box a mais do que no gráfico do cheio. Mas assim, você não está isento de acontecer alguma coisa não. Igual hoje eu tomei um stop por conta disso. O Mini já tinha chego no preço onde eu tinha deixado a minha ordem. Tava surgindo um box azul para mim aqui, ó, o que eu já fiz? Eu vim aqui e deixei minha ordem na pedra. Eu venho aqui e deixo minha ordem aqui, ó, meio tique acima. E o que aconteceu? O preço do cheio não chegou, ele não fechou o box. Por que eu deixo meio ponto acima? Porque para ele tocar aqui, ele tem que fechar o box. Se eu deixo aqui onde está no fechamento, ele pode só vir, fazer o movimento e não romper. Então ele volta tudo. Então eu deixo sempre meio tique aqui acima. E o Mini foi, cara, me executou e o cheio não chegou. Aí tomei um stop de bobeira. Aí a gente corre esse risco aí. Rodrigo, Mas...
perguntaram aí a mais claro. assertividade das ações, né? Não sei se você pode responder. Eu vou deixar minha opinião aqui. Eu uso a GoUp. O Léo gosta da GoUp para ações, mas assim, a assertividade da regra aqui, cara, juntamente com o histograma, ela vai girar na casa dos 70% a 75%. Só que eu tenho um payoff muito bom dela, né? E lembrando que para as ações, você tem que pegar ações que andam bastante durante o dia. Igual Magalu, as Blue Chips, que você tem um movimento maior durante o dia. Não adianta você pegar uma ação que movimenta tipo 40 centavos no dia. Fazer day trade nela é horrível, né? Inviável. E também a liquidez, né? Você tem que ter, por isso que o mercado futuro é isso, né? A gente tem Perfeito. todo momento que você quer em sair da operação, geralmente tem alguém querendo fazer o inverso. Então, nossa liquidez é muito boa. Mais alguma dúvida? É isso aí, galera. A regra vai estar liberada para quem já tem a nossa ordem. Lembrando aqui, para quem já tem a nossa regra do 1 million, que a gente usa ela para índice, para dólar também, para o gráfico temporal, você já recebeu aí, seu ST Guard já foi atualizado. Você já está com essas duas regras disponíveis aí para você também. Tanto o Gênesis Renko quanto o Gênesis Histograma. Já está liberado para você aí. E essa regra aqui, cara, ela vai ser inclusa no pacote. Você não vai pagar nada a mais por ela. Você contratou a 1 million, você vai receber ela junto. Então, a ideia é agregar aí ao seu operacional. De repente, você quer tentar alguma coisa diferente. Se você, de repente, não está gostando da 1 million, embora não tem como você não gostar, porque, olha, os últimos 3 meses foram 25 mil pontos. Então, tá uma assertividade muito grande, cara. E, no geral, ela sempre acaba compensando. Quem opera aí com 5 contratinhos, fez todas as operações, fez aí 25 mil nos últimos 3 meses, pagando, 10 mil de corretagem aí, só vai 15k. Mas o gráfico de Renko, cara, ele traz uma visão mais clara do movimento às vezes. Então, você consegue ter uma visão um pouco diferente. E lembrando que o que legal nela é o payoff, né? Porque nós estamos utilizando lá no índice hoje, por exemplo, na 1 million, um alvo de 100 e um stop de 200. Então, para que eu possa ganhar dinheiro, eu tenho que ter uma assertividade acima de 75%. Se nós fizemos mais de 25 mil pontos nesses últimos 3 meses, é porque a assertividade da regra está girando na casa de uns 85%, 90%. Aqui não. Aqui o meu stop é praticamente, se eu entro no dólar arriscando 5 pontos e eu vou buscar 5 pontos, é 1 para 1. Qualquer coisa acima de 60% já me entrega uma rentabilidade. 50% eu já queria ficar no 0 a 0, né? Devendo aí corretagem. Acima de 60% você já coloca dinheiro no bolso. E às vezes você consegue pegar até 3 para 1, cara, porque às vezes ela anda 3 vezes o seu stop. Então, ela é bacana nessa questão aí. Só que ela demanda um pouco mais de tempo para você poder se habituar com o gráfico de Renko, para quem não opera, para quem não conhece. Você tem que entender o ativo que você está operando, porque o índice, por exemplo, ele tem mais ruído para você poder operar. O dólar, geralmente, ele é mais técnico, ele não tem tanto ruído. Porém, é muito rápido, cara. Às vezes você vê uma oportunidade, você já tem que vir, colocar na pedra, ou às vezes já bater a mercado, porque às vezes a operação ela é muito rápida. Ele dá uma entrada e ela anda, cara, em questões de segundos ela anda bastante. Ó. Nesse caso aqui demorou 27 minutos, ó, no 20R. A gente está no gráfico um pouco maior. Mas quando eu coloco no dólar, cara, no 5R, são operações aqui, ó, que ele cai aqui. A plataforma tá demais hoje. Aqui a parte da tarde, né? Demorou, beleza, meia hora. Se você pegar aqui na parte da manhã, cara, são operações assim que ele anda bem mais rápido. 6 minutos, 2 minutos. Então você precisa treinar um pouquinho. 1 minuto. Então você precisa treinar um pouquinho esse feeling, cara, do gráfico e você poder entender o ativo que você está operando. Mas se você trabalhar usando a regra de coloração, o histograma e poder usar ainda o price action a seu favor, que no Renko é muito mais fácil de você ver um M, de você ver um topo, ver um fundo, cara, isso daí pode auxiliar bastante você e você consegue ter uma assertividade aí muito maior, cara. Então já vai estar incluso.
Para todo mundo que tem a regra uma milha contratado, já está liberado, cara. Já pode atualizar o seu STGuard aí e colocar ela aí no gráfico. Para quem não tem a regra contratada, mas já testou a nossa regra do One Million, você vai conseguir pegar um novo teste, cara, somente a partir do mês que vem. A partir do dia 1/8, nós vamos liberar para testar para quem já testou a One Million. E aí nós vamos liberar para você de novo as duas regras. Vai liberar para você o One Million e também a regra aqui do Renko. Beleza, galera? Ô, Rodrigo, só mais uma perguntinha rapidinho. Pode falar, cara, estou à disposição. Não precisa do arquivo para importar dentro do Profit? Não. O STGuard, ele é direto, cara. Você abriu o STGuard, você vai vir direto aqui só abrir um layout novo, né, para não ficar em cima do outro. Clicou com o botão direito no gráfico, inserir regra de coloração, já vai estar a sua regra lá. O STGuard é liberado direto, cara. Não, beleza, que eu li agora, que eu acho que no meu ainda não está atualizado. Mas beleza, vou aguardar assim que tiver. Eu vejo aqui qualquer coisa. Se você não estava com o Profit aberto, não, né? Você fecha o Profit, atualiza o STGuard aí, que acho que a galera estava aqui durante a live aqui, os caras estavam liberando aqui, cara. Se não chegou ainda, amanhã de manhã já é para estar ok. Se mesmo assim amanhã de manhã não tiver ok, você já me dá um toque. Tá, deixa eu... não, no meu não tá mesmo, mas beleza. Amanhã de manhã eu te aviso se não tiver. Não, me manda o seu ID para mim lá no privado lá, eu já vejo para você já, terminando aqui. Tá, vou te mandar agora então. Beleza. Valeu, Rodrigo. Valeu. Galera, mais uma vez, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, galera, muito obrigado aí pela paciência, por vocês estarem aí dispondo do seu tempo aí para poder ver com a gente aqui, aprender um pouquinho, ver como que funciona a nossa regra. Espero que possa agregar aí para vocês, tenho certeza, não é porque fui eu que desenvolvi não, mas a regra ficou muito boa, tá com payoff muito bom, tá bem assertiva, cara. E é uma forma a mais que nós temos aí para poder ganhar dinheiro aí no mercado, cara. Uma outra oportunidade aí para a gente poder fazer dinheiro. Xandinho, Léo, alguém quer falar alguma coisa aí? Rodrigão, valeu, meu velho. Obrigadão aí, valeu. Eu que agradeço, Jonathan. Espero que tenha agregado alguma coisa de valor aí. Sempre, irmão. Tamo junto. Valeu. É isso aí, galera. Obrigado a todos aí. Forte abraço aí. Valeu. Tchau, obrigado.